Que dia que é hoje? Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira. Pois é, nem sempre os dias da semana foram chamados como a gente conhece hoje, né? Antigamente, os dias da semana, eles eram nomes de determinados astros, como Mercúrio, né? Para definir os dias. Esses nomes eram nomes de deuses pagãos. Em um determinado momento da história, onde a igreja tinha bastante influência sobre a política, as questões políticas, houve um concílio, o Concílio de Braga, onde quem era o bispo, o Papa da Igreja Católica, naquela época era o Papa Martinho. No ano de 563, ele propôs a mudança, na verdade de fato mudou, né, os nomes dos dias da semana que eram de deuses pagãos para os que a gente tem até hoje, né? Segunda-feira, terça-feira. Mas essa palavra feira, ela tem um significado particular. Ou seja, ela é uma palavra derivada do latim que significa feria, feriado, dia separado, dia santo, né? Por que o nobre Papa resolveu fazer essa alteração, né? Além, evidentemente, de ter uma vinculação da métrica temporal à questão religiosa, ele também tinha uma preocupação em desvincular essa questão mitológica aos dias da semana. É importante mencionar também que essa proposta de alteração ela foi colocada para que ela fosse implementada somente na semana que antecedia a Páscoa. A semana que antecedia a Páscoa é chamada de Semana Santa. Só que, com a usualidade, esses dias da semana, ou seja, segunda santa, terça santa, quarta, quinta, sexta santa, eles começaram a entrar na usualidade e foram chamados com esses nomes durante todo o resto do ano. E sendo assim, na língua portuguesa, essa nomenclatura ela acabou sendo padronizada e hoje é adotada na língua portuguesa, e ela tem essa referência. Mas espera aí, feira só tem nos dias da semana que são dias úteis. Não tem muito sentido falar isso, né? Já que era um feriado. Aliás, a palavra férias vem também tem essa mesma etimologia, né? Aquele dia de folga, de descanso. Então, colocar feira nos dias da semana não tinha muito sentido. Evidentemente, quando foi criado, tinha sentido, porque era aqueles dias da semana, ou seja, a Semana Santa, que eram separados para que a pessoa pudesse ficar à disposição, descansando, né, esperando a Páscoa. E sábado e domingo, a palavra sábado vem do dia do descanso sabatino do judeu, né? E domingo significa Domínicos, dia do Senhor. Então toda essa nomenclatura que é utilizada hoje para definir os dias da semana, ele tem essa vinculação religiosa. Ou seja, o termo feira, que a gente conhece hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, tem essa explicação. Muito bem, falando em feira, que é o foco do nosso trabalho nessa disciplina, muito importante, é justamente tentar explorar um pouco mais essa questão da feira. A feira não se tem ao certo uma data de quando aconteceu, de como começou. Fato é que ela está vinculada diretamente à questão da produção. Então, o comerciante lá na antiguidade, ele tinha uma determinada produção
essa produção ela acabava sendo escoada e uma porcentagem dessa produção acabava ficando não, ela acabava ficando estocada. Ele precisava dar um destino para aquilo. Pois bem, o que acontecia? Como ele não tinha como vender isso, trocar isso no sistema comercial que vigia a época, ele ia para as praças públicas, para as ruas, e ali, naquele espaço, se juntavam outras pessoas que tinham a mesma questão, ou seja, tinham um excesso de produção, e elas intercambiavam esses itens que eram produzidos entre eles. Como era na rua, como era num espaço público, a questão de taxas, de impostos, ela acabava ficando para um segundo plano. Não tinha muito essa fiscalização, né? Não era como um comércio propriamente dito, no sentido rigoroso da palavra. E isso fazia com que o preço caísse. Pois é, a feira ela se modernizou, e ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Os grupos de pessoas que frequentavam esses espaços eram grupos de áreas, de regiões distintas, de locais diferentes, com culturas diferentes, com hábitos, costumes diferentes, e esses costumes eles acabavam se fundindo, criando uma própria identidade. Cada feira, portanto, naquela época, tinha uma característica especial, uma identidade especial. E como não é anormal de se pensar, a identidade ela é criada pelos seus frequentadores. Ela não a feira é apenas um ser inanimado, cuja vida ela é expressa pelo comportamento das pessoas. O nosso trabalho justamente tenta resgatar isso, resgatar qual é o perfil dessas pessoas que compõem a feira atual. Como que ela se comporta, quais são seus hábitos, como há essa integração social, que tipo de influência há entre elas, qual é o perfil dessa pessoa. Pois bem, nós convidamos agora você para um olhar mais atento sobre a Feira Livre no Brasil, mais particularmente no município de Santos, no bairro da Ponta da Praia. Bom, eu vou falar sobre o perfil dos clientes. O perfil dos clientes é uma coisa que varia com o bairro em que a feira está armada. Em bairros de classe média alta, os clientes vão ser de classe média alta. E em bairros mais carentes, o perfil dos clientes será mais carente. Esse perfil do bairro também faz com que os produtos expostos na feira variem. Nos bairros mais ricos, são produtos mais refinados, mais bem selecionados. E nos bairros de pouco poder aquisitivo, são os produtos populares mesmo. Poucas coisas assim mais variadas. Os clientes das feiras, em geral, são donas de casa, que fazem as compras para fazer o almoço, geralmente, e pro longo da semana. Empregadas domésticas, pelo mesmo motivo. Geralmente a gente vê pequenas famílias, casais com filhos pequenos. E os trabalhadores da região também do comércio, eles aproveitam na hora do almoço para fazer aquela comprinha. E eu também vou falar sobre a relação dos vizinhos com a feira. Os comércios ali da região, eles funcionam concomitantes com a feira e de forma tranquila, pacífica. Os moradores passam muito tempo conversando nas barracas, acaba tendo uma relação de amizade entre os feirantes e os moradores dali da rua. Depois os moradores aproveitam que vai ter a limpeza da rua, colocam os lixos para serem recolhidos junto com a feira. E você também consegue ver alguns animais que fazem parte da feira, alguns cachorros, até urubu. Você pode ver na feira, que pega os restos da barraca do frango, do peixe. E uma coisa que os moradores reclamam
é do serviço da prefeitura mesmo. Que aonde fica a barraca do peixe, eles não passam desinfetante, deixam algumas escamas na calçada, isso são coisas que os moradores reclamam. Mas também não é culpa da feira, é culpa da prefeitura que não faz o serviço correto de limpeza. Esses profissionais carregam consigo valores como disciplina, determinação e espírito de luta. Os feirantes que comercializam frutas, verduras e legumes é preciso colher, encaixotar e carregar o interior das combis ou caçambas dos caminhões com caixas e a barraca desmontada. Precisam deixar quase tudo pronto para pegar a estrada e chegar até o local da feira. Nós chegamos aqui todos os dias por volta das 3 horas da madrugada. Podíamos estar de mau humor, mas a piar, a alegria e a diversão são mandamentos que nos ajudam a seguir essa rotina. O diferencial que praticamente só se encontra na feira é a maneira descontraída e divertida dos feirantes de abordar seus clientes, chamando a atenção. Eles falam em alta emoção o que estão vendendo, qual é o preço, e usam alguma criatividade, principalmente em relação às mulheres, que são a maioria dentre os seus consumidores. Com elas, eles usam algumas de cantadas, como o sabão ainda não paga, mas também não leva, ou que se lindo, eles comprar laranja, tá barato, você pode provar. Eles são muito simpáticos, bem-humorados, e com isso vão conquistando seus clientes, no geral. Também são alguns compositores que às vezes criam músicas para vender os produtos. A estratégia de compra dos clientes variam com o horário. Pela manhã, os idosos geralmente compram os alimentos de maior qualidade, porém com preço mais elevado. Ao decorrer das horas, nos períodos de maior movimento, é hora de cantar os clientes para chamar a freguesia, e a tendência é de abaixar os preços. No final da feira é chamada a hora da xepa, onde os feirantes começam a desarmar suas barracas, abaixam os preços dos alimentos, vendendo bacias e pacotões, e o preço é mais barato, porém há uma menor qualidade nos produtos. Uma estratégia boa dos clientes é pechinchar. A chamada pechincha é válida a qualquer hora e é uma tática usada tanto por mais velhos quanto pelos mais novos. Outra tática importante também é comparar os preços de uma barraca para outra dependendo do produto. Os preços podem variar de até 100%. E é importante pagar em dinheiro, embora algumas barracas aceitem pagamentos em cartão, você não consegue negociar o seu preço na hora de fechar aquela compra, dependendo do valor. Vou falar sobre a simplicidade dos feirantes, né? Eles são pessoas bastante simples, são bastante comunicativos e pessoas muito unidas, né, entre eles. Por que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo que eles são pessoas simples, né? São pessoas modestas, são pessoas do povo, pessoas que não têm muita frescura. Então, isso acaba sendo uma característica, né, uma necessidade do trabalho deles. Eles lidam com muitas pessoas. Então, eles acabam tendo contato com todos os tipos de pessoas. Então, não faz sentido eles não serem comunicativos, não serem simpáticos, não tratarem bem o cliente. E, assim, se a gente pegar, comparar, falando também em termos de nível de estudo, né? As pessoas mais velhas, isso que a gente notou, as pessoas com mais idade dentro da feira, elas têm menos estudo do que as pessoas um pouco mais novas, né? Assim, difícil encontrar adolescente trabalhando na feira, mas digo assim, na faixa de uns 20 para cima, 20, 25 para cima. Elas têm mais estudo, pelo menos no ensino médio completo. E isso também se dá, a gente acredita, né, que aumento do tempo de estudo do brasileiro. Além disso, né, pelo fato do trabalho na feira ser um trabalho mais braçal, ele acaba não tendo tanto prestígio quanto os trabalhos intelectuais e acaba selecionando pessoas de uma classe mais de base para poder trabalhar como feirante. E aí isso faz com que as pessoas sejam mais humildes, isso falando financeiramente falando, né? O outro ponto que eu gostaria de destacar
é a rotina estafante de trabalho que eles têm. Alguns deles chegam a ter 12 horas de trabalho ininterrupto, entre armar barraca, buscar mercadoria, repor mercadoria. E isso, assim, eles fazem até 6 vezes por semana, que são os dias que tem feira aqui em Santos, né? Então, assim, mesmo para quem está acostumado, é um trabalho bastante difícil, um trabalho bastante estafante mesmo, né? Assim, outro efeito que a gente acabou encontrando, né, conversando com os feirantes, foi que dificilmente eles trabalham em outro ramo conjuntamente com a feira, né? A feira acaba sendo o principal trabalho deles e, assim, em casos de pessoas que não trabalham assim, nesse período de 12 horas, elas chegam um pouco mais tarde na feira e saem um pouco antes de fechar, nesses casos elas acabam trabalhando em outros lugares, mas não é uma regra. É comum também nas barracas ter uma divisão de trabalho. A regra é que as pessoas que fazem atendimento não cobram, né, não fazem o caixa. A recíproca não é verdadeira. A pessoa que trabalha no caixa, ela às vezes atende, mas em algumas barracas, pelo menos nos momentos de pico, essas pessoas passam só a fazer o trabalho de caixa mesmo. Em algumas barracas grandes, há uma divisão de trabalho por setorização. Então, quem está de um lado acaba atendendo mais aquele público ali, por exemplo, uma barraca de legumes, atendendo mais tomate, atendendo mais chuchu, o outro atende mais mandioquinha, então fica setorizado, cada um atende uma parte da barraca. E há uma constância nisso, né? Eles acabam ficando mesmo nesse setor por bastante tempo. Há também uma divisão de trabalho com relação aos homens e às mulheres. Os homens eles acabam fazendo um trabalho mais braçal, de desmontar a barraca, de carregar mercadoria. É lógico que devido a como posso dizer, o próprio corpo do homem, né, que é um pouco mais feito para esse tipo de trabalho do que a mulher. A mulher acaba sendo mais frágil, né, carregando essas características de mais frágil. Mas apesar que as mulheres também fazem esse trabalho dentro da feira, né, não é proibido a elas fazer, mas não é uma regra. A feira ela tem uns momentos de pico, né? A gente conversando com alguns feirantes e mesmo notando, né, olhando e notando, entre 10h30 e meio-dia e meia, mais ou menos, é o horário de pico da feira. Isso acaba tendo uma constância mesmo entre os dias de semana, né? Os dias, porque cada lugar tem um dia específico para ter feira, né? Então, isso é interessante porque, assim, conversa com eles preferem esse momento de pico porque o trabalho passa mais rápido do que um trabalho mais parado que acaba sendo moroso, né? Assim, acaba sendo chato. Então eles preferem uma rotina mais acelerada de trabalho e chegam a atender 3, 4 pessoas ao mesmo tempo.